Você já parou para pensar que nós conhecemos mais sobre a superfície desolada de Marte ou sobre as crateras da nossa própria Lua do que sobre o fundo do oceano aqui mesmo, no nosso planeta Terra? É uma estatística impressionante e, para ser sincero, um pouco assustadora. Mais de 80% de todo o reino subaquático continua sendo um mistério absoluto, nunca mapeado, nunca explorado, nunca sequer visto por olhos humanos. Nós passamos séculos olhando para as estrelas, tentando descobrir os segredos do universo, enquanto bem debaixo do nosso nariz existe um mundo alienígena inteiro esperando para ser descoberto. Hoje, nós vamos fazer uma viagem extraordinária. Vamos deixar as praias tropicais ensolaradas que todos conhecemos e mergulhar em uma jornada épica e sombria até o ponto mais profundo, frio e misterioso do nosso planeta. Apertem os cintos, porque a nossa descida para o abismo desconhecido começa agora. Nós começamos a nossa descida na chamada zona epipelágica, que vai da superfície até mais ou menos 200 metros de profundidade. Esta é a região que a maioria de nós conhecemos, pelo menos pelos documentários na TV ou pelas férias na praia. Aqui, a luz do sol penetra com força total, aquecendo as águas e criando um ambiente perfeito para a fotossíntese. É justamente por causa dessa luz abundante que cerca de 90% de toda a vida marinha conhecida escolheu essa camada superficial para chamar de lá. Se você imaginar recifes de corais vibrantes, cheios de cores em movimento, cardumes gigantescos de peixes cintilantes, golfinhos saltando, tartarugas marinhas graciosas e os grandes tubarões brancos, tudo isso acontece aqui. Essa é a zona da vida exuberante visível. As plantas microscópicas, conhecidas como fitoplâncton, prosperam aqui e produzem mais da metade do oxigênio que nós respiramos na superfície. Mas não se engane com toda essa beleza e familiaridade. Mais rica que seja, essa camada banhada pelo sol é apenas a pele do oceano. Uma camada incrivelmente fina que cobre segredos muito mais profundos e sombrios. À medida que continuamos a nossa viagem para baixo, a luz começa a desaparecer, a temperatura despenca e as coisas estão prestes a ficar muito estranhas. Passando a marca dos 200 metros, a luz do sol começa a falhar drasticamente. O azul vibrante da superfície se transforma em um azul marinho pesado e sombrio. Bem-vindo à zona mesopelágica, também conhecida de forma muito apropriada como a zona do crepúsculo. Aqui, a luz é tão fraca que a fotossíntese é impossível. Sem plantas para iniciar a cadeia alimentar, a sobrevivência se torna um jogo brutal e criativo. A pressão da água começa a se tornar esmagadora para um ser humano normal e o frio é penetrante. Para sobreviver nesse breu quase total, os animais tiveram que desenvolver adaptações que parecem saídas diretamente de um filme de terror ou ficção científica. É aqui que começamos a ver o fenômeno mágico da bioluminescência. Acredite ou não, 90% das criaturas desta zona conseguem produzir a sua própria luz através de reações químicas internas. Elas usam essas luzes neon em pleno mar aberto como iscas brilhantes para atrair presas desavisadas, para confundir predadores maiores ou até mesmo para se comunicar com outros de sua espécie na vasta escuridão. O famoso peixe pescador, com aquela antena luminosa pendurada na testa e dentes translúcidos aterrorizantes, é um dos reis desta zona. Aos 1000 metros de profundidade, a escuridão é agora absoluta. Não há um único raio de sol. Entramos na zona bate-pelágica, a zona da meia-noite e logo abaixo dela, a zona abissal, que desce implacavelmente até uns incríveis 6.000 metros. Para você ter uma ideia do que é a pressão da água aqui embaixo, imagine o peso de um elefante grande. Agora imagine esse elefante em pé se equilibrando em cima da ponta do seu dedão do pé. Essa é a pressão constante esmagando cada centímetro de tudo que vive neste ambiente. Por muito tempo, os cientistas juravam de pé juntos que a vida era totalmente impossível nessas condições extremas. Sem luz, sem calor do sol, com uma pressão que transformaria um submarino nuclear de aço em uma lata de refrigerante amassada. Mas eles estavam muito enganados. A vida aqui é incrivelmente teimosa. Como a comida é muito rara e cai na superfície em formato do que chamamos de neve marinha, muitos peixes desenvolveram estômagos expansíveis e mandíbulas gigantescas. O mais fascinante, porém, são as fontes hidrotermais. São fendas no assoalho oceânico que expelem água fervente e minerais tóxicos vindo direto do magma da Terra. Em volta dessas chaminés negras e borbulhantes, oásis inteiros de vida prosperam na escuridão. Vermes gigantes e bactérias aprenderam a transformar produtos químicos letais em energia, um processo independente da luz chamado quimiossíntese. Astrobiólogos estudam essas fontes, pois acreditam que se existir vida em outras luas do nosso sistema solar, ela será exatamente como a que encontramos neste abismo. Finalmente, nós atingimos a fronteira final. Abaixo de 6.000 metros, entramos na chamada Zona Dal. O nome não poderia ser mais perfeito. Ele vem de Hades, o antigo deus grego do submundo e dos mortos. Estas são as profundezas abissais das trincheiras tectônicas.
E a mais famosa, profunda e aterrorizante de todas é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. O ponto mais profundo desta fossa, conhecido como Challenger Deep, desce a absurdos 11 mil metros. Vamos colocar isso em perspectiva na sua cabeça. Se você pegasse a montanha mais alta do mundo inteiro, o famoso Monte Everest, e a colocasse de cabeça para baixo dentro das Fossas das Marianas, o pico da montanha ainda ficaria submerso sob mais de 2 quilômetros inteiros de água. É um buraco na terra de um tamanho incompreensível. Quase ninguém esteve lá embaixo. É estatisticamente mais raro descer na Fossa das Marianas do que ir ao espaço. E mesmo nesse ambiente infernal e estéril, criaturas como o misterioso peixe-caracol das Marianas vivem tranquilamente, flutuando em águas geladas com seus corpos gelatinosos que suportam pressões inimagináveis. O nosso próprio oceano é, sem a menor dúvida, a última grande fronteira inexplorada do planeta Terra. É um mundo de extremos brutais, de trevas absolutas e de beleza incomparável. Nós acabamos de arranhar a superfície do que existe lá embaixo e a verdadeira exploração das profundezas está apenas começando. Cada vez que descemos ao escuro, encontramos algo que desafia tudo o que sabemos sobre a vida. A grande pergunta que fica para você hoje é, sabendo de tudo o que vive no escuro e da pressão esmagadora, você teria coragem de entrar em um pequeno submersível e descer até essas profundezas desconhecidas? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa jornada ao fundo do mar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para explorarmos mais mistérios. Até a próxima aventura!